Sem tossir, Júnior. Eu vou embora daqui. Pra nunca mais voltar. Já começou. Olá, pessoal. Oi, Carol, tudo bem? Quanto tempo? E aí, Júnior? Esperar o pessoal ir entrando pra gente começar a live hoje de desenho. Isso aí, vou deixar tudo pronto. Aí. Bom, pessoal, o pessoal está entrando, eu vou explicar um pouco hoje. A live vai ser sobre desenho, mas eu vou usar uma técnica hoje mais de sombreamento, uma técnica impressionista, né? Na verdade, o impressionismo é um movimento artístico, né? E hoje ele é associado também, tudo bom? Hoje é associado também a um estilo, né? Apesar de ele ser um movimento lá do final do século XIX, início do século XX, é um estilo que é feito até hoje, né? A gente vê ele muito na pintura, mas a gente vai tentar entender ele na forma de desenho. Tá? Nossa, Carol, não tá fácil viver na arte em quarentena, não. Sem estar em quarentena já era difícil, né? Agora o desafio é maior ainda. Imagino que para você também, né? Eu sempre acompanho seu Instagram, suas coisas são lindas, viu? Parabéns. Adoro suas cerâmicas. Aí. Então, ó, em que consiste o desenho nessa base impressionista? Na verdade, a gente vai trabalhar com um desfoque. Né? Eu vou pegar a partir de fotografias e a gente vai trabalhar a marca de luz e sombra ou seja, trabalhar com o mínimo possível de contornos, né? Mas com contrastes, tá? Então isso que dá esse efeito desfocado. Embora a gente não consiga ver cada detalhe do desenho, né, que a gente está fazendo, a gente vai fazer as coisas praticamente em blocos, mas ele vai dar essa impressão para a pessoa que está vendo, de que existe todo um detalhe ali, sem ele realmente estar, né? O que vai estar é a impressão, por isso o nome impressionismo. Beijão para você, obrigado. Então vamos lá. Aqui eu tenho um modelo, na verdade a gente tem impressão sobre o sol nascente, né? Vou tentar mostrar aqui, ó, tá aqui no livro. Mas é a tela que deu origem ao nome do impressionismo, né? Essa tela é uma tela do Monet, né? Jean-Claude Monet, um pintor francês, né? Do final do século XIX e início do século XX. Tá? Ele revolucionou o estilo de pintura, não ele, mas um grupo de artistas, né? Com esse estilo de pintura impressionista, que na época para os acadêmicos não foi bem aceita, né? Por ela ter essa impressão toda desfocada, cria uma impressão de que ela não estava completamente concluída, né? Para os espectadores da época que ainda não tinham nenhum tipo de vivência com esse tipo de arte, né? Ela surge nessa época da fotografia, né? Que a fotografia foi inventada e ela começa a ser disseminada, e nessa época os artistas procuram pintar o real em uma outra linguagem, né? Então o impressionismo ele veio como uma nova forma de pintar, com pinceladas mais soltas, com manchas, e dando
a impressão da luz e da sombra, né? O impressionismo está muito atrelado à luminosidade. Quando os artistas também começam a pintar ao ar livre. Nessa época as tintas começam a ser industrializadas, né? Então fica muito mais fácil você trazer para o campo, para a área externa, a sua pintura, né? Então uma pintura de cavalete, mas uma área aberta. Então a gente tem muito essa questão de uma pintura mais rápida, mais dinâmica, porque você tem que aproveitar o máximo possível daquela luminosidade, né? Que a gente sabe que ela vai mudando ao longo das horas, e é diferente de uma pintura em ateliê, que você consegue controlar o foco de luz e fica você consegue trabalhar essa questão da pintura sem ter essa transição da luz, né? Então os pintores impressionistas pintavam de uma forma mais rápida e sem aquela pintura acadêmica que é feita por camadas, né? A gente trabalha aqui apenas com a gente diz como uma pintura alla prima, né? Ela é feita de uma vez só, com a tinta toda molhada ainda, tá? Então é uma camada só, mas aí o efeito ele é feito através dessas manchas, desses contrastes de tinta, tá? Então, se a gente notar, no caso dessa pintura, deixa eu ver se consigo marcar. Ó, eu tenho pinceladas bem soltas, a luz que atrapalha um pouco, né? Ó, pinceladas bem soltas, e se você notar os detalhes aqui, se eu aproximar um pouquinho para vocês verem, ó, são pinceladas de tinta também, né? À medida que eu distancio, eu consigo ver um barco, um reflexo do barco, mas olhando de perto, é uma mancha só, né? A mancha identifica o barco, o reflexo, né? As figuras que estão ali no barco, tá? A mesma coisa com essas chaminés aqui, né? Essa é uma pintura que ele fez a partir de uma observação de uma área portuária, provavelmente de uma janela do quarto onde ele estava, né? Se vocês notarem também, aqui nessa área onde tem o reflexo do sol, as pinceladas bem marcadas também, né? E mais grossas de tinta. Grossas para conseguir dar essa luminosidade em cima dessas camadas molhadas ainda, né? Porque foi tudo feito num dia só. Boa noite Romison, boa noite Andréia, tudo bem? Estou mostrando aqui algumas obras do Monet, né, para quem está chegando agora, porque a gente vai fazer uma pintura hoje ao estilo impressionista. Na verdade, desculpa, não é uma pintura, é um desenho, tá? Alguns desenhos, para a gente treinar um pouco essa técnica. Ó, aqui tem um outro que é um campo de papoulas, vou mostrar mais distante, tá vendo? Mostrar mais aqui em cima para os comentários não interferirem. Mas se eu chegar perto dessas flores, por exemplo, olha, são borrões de tinta, né? Tá? Mesma coisa das figuras, ó. Né? Se você notar, ele sintetiza a ideia das figuras em poucas pinceladas, né? Obviamente, se você olhar, olha, não tem mão desenhada, um borrão de tinta, né? Mas você consegue ter essa impressão da mão, do rosto, de todos esses detalhes do tecido do vestido, sem ele estar definido, né? Tá vendo? Então é aí que a gente tem o termo impressionista, tá? Dessas impressões a partir de borrões, tá? No caso do desenho, a gente também vai fazer assim. Então imagina que você está... Vou ver se eu faço uma bicicleta hoje. Imagina que você está num ambiente muito iluminado, com sol, sabe? E quando você cerra os seus olhos, né, você fecha um pouco as pálpebras para diminuir um pouco a quantidade de luz excessiva que está entrando nos seus olhos, tá? Quem nunca fez isso, né? Então, é esse exercício que a gente vai fazer hoje para desenhar, tá? Eu vou mostrar para vocês e seria legal vocês também
treinarem isso depois em casa. É um exercício legal de observação, diferente do que a gente está acostumado. Boa noite, Val, tudo bom? Quando você cerra um pouco as suas pálpebras, né? Você fecha um pouco as pálpebras, é como se você criasse uma visão desfocada daquilo que você está observando. Tá? É exatamente essa visão desfocada que a gente vai usar para desenhar hoje. Na verdade, se eu tirar os óculos já ficaria, então nem precisaria de muito esforço, né? Mas imagina que você está fazendo isso, façam para vocês verem, né? Então, mais ou menos como se você tivesse isso aqui, ó. Vou mostrar aqui uma foto desfocada. Tá? Percebam que você consegue interpretar os detalhes sem realmente a gente enxergá-los, né, de uma forma nítida, tá? Mas a gente tem ali os olhos, nariz, a boca, a sombra do queixo, tá tudo marcado aí só em contrastes, né? Você não tem um trabalho de contorno, de definição dos pormenores, tá? É esse tipo de desenho que a gente vai trabalhar hoje, tá? Um desenho um pouco mais dinâmico e feito a partir dessas impressões. Eu vou pegar um desenho aqui, um modelo, tá? Vou pegar uma foto e vou trabalhar dessa forma e eu vou mostrando para vocês como funcionaria. Deixa eu separá-lo aqui. Esse é um exercício muito legal para você soltar também a sua mão, né? Às vezes a gente fica muito preso no desenho, aos detalhes, e o desenho acaba não fluindo. Então é interessante, às vezes, você trabalhar com técnicas um pouco mais soltas para você conseguir evoluir mais nesse traçado. Tá? Vou colocar meu celular aqui. Deixa eu vir aqui para o canto. Bom, pessoal, para hoje eu vou usar um lápis. Eu peguei aqui um lápis 5B. Tá? Deixa eu mostrar aqui do lado. Aqui no tablet. Acho que não vai virar. Ó, vou pegar uma imagem aqui de uma paisagem, tá? Pegando aqui um casaril. Acho que é Tiradentes. E aí a gente vai trabalhar a partir disso aqui, tá? Então dessa foto. Ela tá colorida, mas claro, vou fazer no lápis aqui, no preto e cinza. Tá? Mas trabalhar o mínimo possível com esses detalhes. Tá? Então vamos lá, vou colocar ele mais aqui pro canto. Vou fazer alguns traços iniciais só para eu conseguir localizar aqui o meu desenho, tá? Tem uma linha, um ponto de fuga lá no fundo. Estou dando uma leve marcada porque eu não quero definir. O difícil dessa técnica é quando a gente está acostumado a desenhar, a gente cria uma forma de sempre estar definindo as coisas. E aqui, por mais que você fique tentado a fazer novos traços, o interessante é você trabalhar mais com as sombras mesmo, com as impressões. Vou ter uma... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar bem. Vamos ver se eu puxar um pouquinho para... Acho que ainda tá... Bom, tá claro, mas eu vou reforçar aqui, a gente vai ver. Eu tenho uma parede mais sombreada desse lado. Já vou até criar a sombra nessa parede.
A gente mudou hoje o horário da live, tá? Acho que talvez muita gente nem tá sabendo ainda, né? Mas a gente vai tentar esse horário agora das 7 às 8. Vamos ver se ele fica um horário mais viável, tá? Mas se vocês preferirem mais tarde, como estava às 8 mesmo, aí depois vocês mandam uma mensagem pra gente. Estou definindo aqui no canto um pouco da janela. Eu preciso ver depois como eu desativo os comentários, porque eu acho que fica bem em cima, né? Ó, pessoal, eu vou começar a trabalhar com as sombras já dentro desses espaços. Lembrando que eu estou olhando para a paisagem, para essa foto, fechando um pouco os meus olhos, tá? Deixando os olhos mais cerrados, as pálpebras mais apertadas, para eu conseguir visualizar essa foto de uma forma mais desfocada, tá? Eu quero só a impressão das sombras, tá? Não estou preocupado com detalhes. Claro, estou fazendo, mas estou fazendo de uma forma que ele fique mais desfocado. Então é um desenho mais de contrastes. O Júnior tá aqui. Tá meio... Tô quietinho. Meio parado. Eu achei que ele tava lendo as mensagens aqui. Tô em home office. Tá em home office agora, Alexandre. Botaram ele pra trabalhar. Fala que eu tô preso igual a Júlia. Ai, ai. Ele falou que eu deixei ele preso igual você deixa a Júlia. A gente às vezes tem aquela visão de que um período, né, de arte, um estilo de arte, ele morre quando nasce outro, né? Mas na verdade eles acabam convivendo, né? É uma maneira que a gente tem de entender a história da arte, mas existem grandes artistas impressionistas da atualidade, então não é que é um estilo de arte que se acabou. Na verdade, o impressionismo ele é muito forte ainda, né? E muitos outros estilos também acabam bebendo dessa fonte. Ó, então, vou tentando colocar o mínimo possível de traço. Tento trabalhar só com sombreados mesmo, com formas. Estou tentando dar um formato de janela sem ter uma janela completamente definida. É uma prática legal para vocês fazerem quando vocês precisam de um desenho mais rápido, né? Ou mesmo de uma esquematização para um desenho, tá? Ou ele pode ser a base para depois você ir colocando detalhes, né? Se você quiser depois definir essas áreas, você pode definir mais tarde com os detalhes, em cima já dessas impressões sombreadas. De repente pode ser até um desenho base para receber uma pintura também. Claro, se eu fosse fazer ele na tela, eu sei que o grafite ele acaba atrapalhando um pouco na
na hora de passar a tinta. Então eu posso usar, por exemplo, um lápis de cor em vez de usar ou um grafite mais duro, né? Para que ele não fique tão marcado. Tá? E a gente tem artistas importantíssimos desse período, né? Eu citei o Monet, mas aí os franceses são os mais famosos, né? A gente tem o Monet, o Renoir, Degas, Pissarro. Para um desenho de observação é excelente. Excelente porque você também já está definindo as áreas de sombra, de luz. O impressionismo ele veio a acrescentar muito na pintura e no desenho de observação, né? Esse desenho principalmente ao ar livre, né? Eu vou montando ele a partir dessas direções. Aí, conforme eu vou fazendo os prédios lá do fundo, eles vão perdendo muito mais da definição ainda, né? Estão mais distantes, então eles tendem a ficar ainda mais borrados. É legal porque a gente também sai um pouco da área de conforto, né? Que às vezes é o nosso desenho mais tradicional. Tá? É legal experimentar outros estilos. E acaba dando também uma inspirada aqui nos estudos, né? Vou tentar aproximar um pouco aqui para mostrar. Ó. Então ele vai se definindo à distância, né? Mais próximo ele acaba ficando um pouco mais borrado, né? Nossa, e essas cidadezinhas são muito legais para desenhar, né? Não sei se quem já teve a oportunidade de ir para essas cidades históricas. É um clima muito legal. E para quem gosta de perspectiva também, né? Tem algumas vielas tão estreitas. Muita ladeira também. Posso, inclusive, fazer as árvores aqui também. Obrigado, Ana. Um abração.
Mas quando eu comecei no ateliê a dar aula de desenho, eu comecei junto com a Ana. Quer dizer, a Ana já estava lá, né? Faz parte da nossa história aqui do ateliê também. Ó, não vou definir folha, nada, tá? Trabalhar com borrões, com alguns rabiscos, ó. Eu quero realmente só efeitos. Ah, eu sei, você gosta de desenhos bem urbanos, né, Val? Eu também gosto. Aliás, desenhos de cidade também ficam muito legais, né? Nesse estilo. Principalmente cidades à noite ou depois da chuva, né? Que você tem aqueles reflexos no chão molhado. Fica muito bonito, né? Para esses efeitos, quanto mais luminosidade você tem, né? Mais esses contrastes de luz, mais bonito o desenho fica. Ó, vou mostrar aqui, então, mais de perto. É um desenho rápido, tá vendo? Não vou definir muito as coisas, ó. Eu também gosto muito. O Casario é um clássico da pintura, né? Bom, vamos ficar aqui como exemplo. E eu vou pegar uma figura humana também. Vou pegar, em homenagem ao Holmes e ao Valdete, eu vou pegar um cara numa bicicleta. Um hipster, Valdete, ó. Em sua homenagem. Quando você estava na faculdade, você estava bem hipster, né? Vou virar um pouquinho mais o foco de luz aqui. Deixa eu estar um pouco escuro. Aí. Ó, também defino rapidamente com algumas linhas. Eu vou marcar a figura aqui. Então dá para usar para muitas coisas. Natureza morta, flores, figura humana. Ah, tá clarinho, né? Eu vou apertar já. Só. Eu não quero forçar o contorno para não marcar muito aqui. Eu quero marcar depois com as sombras. Vou aproximar um pouquinho. Eu estou desenhando meio de lado, então eu fico meio... Às vezes eu perco um pouco a visão geral aqui do desenho, mas dá para fazer. Obrigado, André. Na escola, pelo menos eu, quando fazia curso, eu comecei a pintar com modelos impressionistas, né? Não sei, também tinha um professor que pintava nesse estilo, então eu acho que facilitava, mas não quer dizer que o impressionismo seja uma maneira mais fácil de pintar. Na verdade, é muito desafiador, né? Porque às vezes você tem que dar a impressão de uma coisa com uma pincelada só, um borrão de tinta, e não é tão simples assim. Trabalhar com algo que não é definido, né? Dificulta até para você visualizar no modelo. Agora eu vou começar a sombrear
dei uma marcada. A minha marcação também é bem rabiscadinha, tá? Não chego a firmar muito o traço, não. Tem todo um desafio também, né? Porque aqui a gente está trabalhando só com contraste de tons, né? Não tem cor, então tenho que pensar bem nessa hora de colocar a luz e sombra para conseguir criar um contraste mais luminoso. Eu costumo começar pelas sombras mais claras e depois eu vou forçando um pouco. Eu vejo áreas que são mais sombreadas e já venho espalhando uma sombra mais clara e depois eu vou forçando onde eu quero deixar um pouquinho mais escuro. Bicicleta e mundo hipster. Quando chega aqui na mão também, eu vou só criar uns borrões, ó, com contrastes, né? Eu não vou definir tanto. Vou estar com uma luva aqui. E é legal você movimentar o lápis também, sempre no sentido, por exemplo, aqui fazendo tecido, movimentar no sentido do tecido, né? Para conseguir criar mais o efeito também do desenho. Elaine, tudo bem? Chegou, olha. Minha amiga fera no desenho. Ó, pessoal, eu vou marcando aqui. Luz e sombra, tá? Ó, e vou reforçando depois as áreas que eu quero que fiquem mais escuras. É complicado mesmo, tem hora que eu quero ficar definindo as dobrinhas aqui. Mas aí eu forço os olhos e vejo que não consigo enxergar as dobras, né? Oi, Érica, tudo bom? Aí, pessoal. Para quem está chegando agora, estou fazendo desenho mais a um estilo impressionista, tá? Ou seja, com luz e sombra, com contrastes, mas sem definir com contornos. Evitar ao máximo os contornos e trabalhar mais com o sombreamento do lápis.
E é algo legal para fazer, para a gente ir soltando a mão. Tá? Ó, Elaine, você que sempre pede algum exercício para fazer para soltar a mão, é legal fazer isso aqui, tá? Fecha os olhos, quer dizer, fecha não, deixa os olhos mais espremidos, né, com as pálpebras, e para você enxergar o objeto de uma forma mais desfocada. E aí, a partir disso, desse elemento, você começa o desenho, tá? A partir disso que você está vendo. Na verdade, você vai acabar perdendo a definição do objeto e vai ver só as manchas, né? Desenhos mais rápidos. Então, não que eu diga que seja difícil, mas na verdade o desenho assim, o que acaba dificultando é você tentar conseguir expressar as suas ideias sem ter um contorno, né? A gente já imagina o desenho por contorno, mas na verdade, se a gente for realmente pensar em como a gente enxerga, como é o mundo real, né? A gente está cercado por contrastes, né? E a gente enxerga por contrastes, né? Então, eu vou mostrar mais de perto para vocês verem. Ó. A música do elevador é o Júnior que colocou. É música lounge, Val. Tá vendo? Então vai ficar assim. Oi, Gilson, tudo bem? Ó, tá? Eu tento fazer só por contrastes, né? Por contorno. Essa é um estilo de desenho um pouco mais próximo ao estilo impressionista. Vou começar um outro aqui. Fazer mais uma pessoa. Aqui eu vou tentar fazer sem fazer o contorno primeiro, tá? Fazer só definido com as sombras mesmo. Um homem de chapéu. Acho que é mais um hipster, Val.
Um abraço, Ana. Obrigado pelo elogio. Você também é incrível. Aí, gente, ó. Eu gosto muito desse estilo que, na verdade, ele insinua as coisas, né? Mas sem mostrar de uma maneira muito explícita, né? É um pouco mais difícil de você ter controle sobre o desenho aqui, só pelas sombras e luz. Mas é uma maneira interessante de trabalhar. É assim que os míopes como eu enxergam. É o Júnior. O Arthur tá perguntando da sua música, já. Tá pintando eu aí? Não, não é você não. Não, Elaine. É verdade, Elaine, podia ser, não tem definição. Vamos dizer que esse é o Júnior. Nossa, sem graça isso. O pessoal tá te chamando aí, ó, que você não tá Então, participando. eu tô em home office. Agora não é hora de Trabalhando. home office. Inventário desse negócio. Agora tá feito. Foi com a Ana, Val? Olha que legal. Tava falando aqui pro pessoal, que foi a primeira professora do ateliê. Pior que o Júnior tem um chapéuzinho desse mesmo. Eu acho que deve ser por isso que ela falou. É, você deve lembrar, né? De ter visto ele com Eu esse de longe chapéu. também tava achando. Que era você? É, mas eu não tenho uma roupa legal dessa. Esses desenhos são sem muito detalhe, né? Isso. São desenhos mais dinâmicos, sem muito detalhe. Tá? A gente poderia até chamar de sketches, né? Que na verdade são desenhos mais rápidos. Nossa, seu desenho mais rápido. Mas ao mesmo tempo de ser um desenho mais rápido, é um desenho que você já está marcando toda a luminosidade dele também, né? Então, ajuda bastante nessa hora de... Então sempre dando aquele efeito da... E a certa distância, o espectador ele vai entender cada parte do desenho. Tá? Embora você não defina pés, mãos, você tem o efeito a partir desse efeito de contrastes.
Gente, eu nem vi a hora passar hoje, impressionante, né? Você fica dentro de casa, o dia acaba, o que eu fiz? Mas é legal, para você que gosta de desenho, de treinar, sempre separar um momento aí do seu dia para fazer desenho, um cantinho que você tem aí, que você possa deixar as coisas à mão, né? Facilita bastante nessa hora, né? Desenho é uma prática diária, né? Todo dia desenhar um pouco. Ó, então eu meio que defini as sombras e aí eu posso estar trabalhando um pouquinho mais elas, escurecendo um pouco mais. Mas é que dá aquela tentação de quanto mais você mexe com o lápis, mais você acaba definindo as áreas, né? Então também tem que tomar cuidado com isso para não criar essa definição demais, pelo menos aqui, porque não é a intenção. Mas claro, se você quiser em cima dessa base, desse desenho rápido, começar a definir, também você pode usar isso como recurso. É muito gostoso desenhar assim. Ó, a Ana ensinando muita gente, tá vendo? E às vezes eu recebo alunos também que já fizeram aula com ela. É que eu sinto que às vezes os artistas acabam sendo pouco prestigiados, né? Inclusive nas cidades onde eles moram, né? É um problema que a gente tem, né? Aqui em Suzano eles estavam tentando mapear, né? Com quantidade de artistas e tal. Mas ainda não vi muita coisa sendo feita nesse sentido. A internet acabou virando uma plataforma boa para divulgação, né? Vou deixar assim, eu vou mostrar mais de perto, tá vendo? Então, ó, eu vou definindo o desenho só por riscos, tá? Não vou trabalhar com contornos nesse processo. Aí, pessoal, então acho que é um exercício legal. Deixa eu puxar aqui. Eu acho que é um exercício legal para fazer, para treinar a criatividade, né? Deixa eu colocar mais de perto aqui, ó, então, para a gente poder ver. Opa, aí, ó. Tá? Pode ser com qualquer foto. Se você não tem muita prática, usa uma foto, em vez de usar colorida, né, usa preto e cinza, e você pode, de repente, acho que alguns programas que fazem esse desfoque também, né, se for mais tranquilo para você. Então já trabalhar com a foto desfocada. Mas esse exercício do olhar é interessante, tá? De você fechar um pouco o olhar, dar aquela desfocada na sua visão e a partir daquilo passar para o papel, né? Uma das formas. Então o desenho ele tem diversas linguagens, né? Eu vou tentar passar outros estilos também nas próximas aulas para a gente fazer formas diferentes de trabalho. Esse foi a partir de contraste, a gente pode fazer uma a partir de contornos, tá? E desenvolvendo esse desenho de formas diferentes, tá? Claro, a base sempre é muito importante, né? Estou usando o desenho que parece literalmente livre aqui, mas na verdade tem toda aquela base, né? Os meus alunos de desenho, os alunos do Val, que a gente passa para vocês, tá? Só que aqui é uma forma um pouquinho de soltar o seu traço, né?
Legal, Val. Só isso, né? Ai, ai. E uma coisa legal é você manter um caderninho de desenho, tá? É legal porque você consegue ver o seu processo também, né? Então, separa um caderninho para você estar sempre desenhando alguma coisa, né? E também colocando suas ideias. Isso aí depois futuramente pode virar um quadro ou um desenho mais elaborado, né? Mas é um caderno de estudos mesmo, tá? E esse processo é bem legal para você trabalhar nesses cadernos de estudo, tá? Que são desenhos mais dinâmicos, mais rápidos. Então vou mostrar aqui novamente como ficou, né? Que às vezes eu desenho e a luz atrapalha um pouco. Esse primeiro. Depois teve o desenho do cara de bicicleta. Esse aqui, ó. Tá batendo luz, né? Aqui. Então só uma maneira de focar sem definir demais, tá? Em homenagem ao Robinson, né? E esse outro aqui que é uma paisagem também nesse estilo impressionista. Então é isso aí. Aí qualquer dúvida vocês podem mandar para mim ou no grupo do ateliê também, ou por aqui mesmo. Se vocês tiverem sugestões do que vocês querem aprender também, vamos colocar aqui, tá? Eu vou ver se eu faço alguma coisa também em lápis de cor, né? Tem um pessoal que gosta de lápis de cor, então vamos ver se a gente faz alguma coisa também, desenvolve algum trabalho com isso, tá bom? Quarta-feira tem aula da Val, lembrando que mudou agora, tá? Então é às 7 horas da noite, tá? E sexta-feira tem aula do Valdete, de desenho, tá? Que também tá muito legal, cartoon e mangá, tá bom? Não gosta de bicicletas, né? Tá bom, sei que você comprou uma. Então tá bom, pessoal. Até semana que vem, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.